tarde, eu sou Márcia Valéria, sou gerente de áreas estratégicas para os cuidados primários da Diretoria de Atenção Primária. Em nome do senhor secretário Edgar Tolini, em nome da senhora superintendente de Políticas de Atenção à Saúde, senhora Juliana Ribeiro, em nome da superintendente de Vigilância em Saúde, senhora Persiliana, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos a essa webconferência e agradecer a participação de todos vocês. Nós somos agora são 47 usuários no Telesaúde. Esse grande parceiro que tem sido o Telesaúde é a Universidade Federal do Tocantins, juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde. Bem, eu estou hoje, vocês já devem estar pensando, cadê a Laudeci, né? Que ela está sempre aqui à frente, a nossa diretora de atenção primária. Bem, ela está participando conosco na distância, ela está em quarentena. Laudeci e uma parte da nossa equipe da atenção primária, no total 7 pessoas, tiveram contato com um caso positivo e estão seguindo as recomendações de quarentena por 14 dias. Mas quem a conhece sabe que ela não está parada lá na quarentena, né? Nós estamos trabalhando muito virtualmente, tá? Então, que Laudeci logo para o nosso trabalho presencial também e que todos os colegas também estejam muito bem. Bem, nós estamos vivendo um contexto muito complexo, né? Todos os dias nós temos alguma novidade em relação a esta situação que nós estamos vivendo diante desta pandemia da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. E nós temos já vindo aqui mais vezes falar de inúmeras pautas pertinentes aos processos de trabalho em saúde nos municípios, na atenção especializada. E hoje nós vamos falar de um tema que é difícil para nós enquanto realidade, que são os óbitos, as mortes, mas um tema necessário, muito necessário, né, nesse contexto da pandemia que nós estamos vivendo. Por favor, desligam seus telefones. Boa tarde, voltando. Vamos tomar banho, vamos? Não. Tá. Que só a apresentação. Vamos. Ok? Vai carregar tudo, então vou assistir. Retomando, então, nós vamos falar, como eu disse, de um tema mais complexo nesse contexto da pandemia, que é sobre morte, sobre óbitos. O Dr. Arthur Carvalho, médico patologista da Secretaria de Estado da Saúde, ele trabalha no Serviço de Verificação de Óbitos, no SVO, ele irá proceder então essa palestra que vai falar sobre os óbitos em tempos de pandemia. Na verdade, nosso tema é um questionamento. Como proceder com óbitos em tempos de pandemia da Covid-19? Eu vou então passar para o Dr. Arthur e ele vai fazer a explanação e posteriormente nós abriremos para os questionamentos, ok? Vocês podem ir digitando os questionamentos durante a apresentação e eu irei anotar todos para que ao final ele faça os esclarecimentos de dúvidas e responda aos questionamentos. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. Eu vou passar então para o Dr. Arthur Carvalho.
Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Tá? Eu agradeço em primeira instância o convite que nos foi feito pela Aldeci e também aqui agora pela Márcia Valéria. Agradeço também o convite feito pela Secretaria de Estado da Saúde. Tá? Essa oportunidade é única, falar sobre óbitos no tempo de pandemia, como proceder, tá? Como a gente vai atuar nesse momento tão difícil, que nós estamos vivendo. Sabemos que as questões também relacionadas com assistência não são fáceis, tá? E quando se fala de óbitos, tá? É realmente difícil também lidar, já nos tempos habituais. Agora, nos tempos de pandemia, existe uma dificuldade um pouquinho maior, e o nosso intuito aqui hoje é trazer um material que representa as recomendações, da Organização Mundial de Saúde, também do Ministério da Saúde, e abrir para discussão, o que pode ser feito, nos pequenos municípios do nosso estado, nos grandes municípios aqui na capital, qual é a nossa experiência até o momento, o que tem sido feito até o momento, tá? Então eu trouxe aqui o material que será apresentado. Esse material, ele é um material que soma as recomendações da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde, tá? Então, antes de mais nada, sejam realmente bem-vindos, tá? Eu vou fazer rapidamente a apresentação, tá? E assim que terminar a apresentação, eu vou abrir para o questionamento, porque eu sei que são muitas as questões, a gente vai ter que tentar acondicionar essas dúvidas e esses questionamentos, tá? Eu acredito que cada município também deve ter a sua realidade. A gente tem recebido algumas informações, a gente vai abrir para o questionamento logo após a apresentação. Muito bem, deixa eu ver aqui. Primeira coisa, por que falar sobre óbitos no tempo de pandemia? Se vocês observarem aqui, olha, o mundo todo, sofreu com essa pandemia. Isso aqui é um gráfico do The Guardian, tá? Mostrando as mortes confirmadas de Covid-19 para países, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Espanha, a Itália, a França, a Alemanha. E aqui mostra especificamente a China, ela tem estabilizado o número de óbitos, na sua região. Agora, a nossa realidade aqui é um pouco diferente. Tá? A gente vem percebendo que o número de óbitos no Brasil tem aumentado de forma exponencial. E esse dado aqui, tá, de 6/5/2020, às 18h50, mostra que o Brasil já apresentava cerca de 8.536 óbitos, uma taxa de letalidade de 6,8%. Então, é importante, eu estou aqui justificando o porquê dessa conversa, dessa webconferência. Nós estamos enfrentando agora, se não a pior fase, o início da pior fase dessa pandemia, com relação a casos notificados, e também a óbitos, notificados até o momento. Tá? Então, essa aqui é a justificativa dessa conversa, do porquê nós estamos aqui agora discutindo esse tema tão importante. Tá? Muito bem. O que a gente vai falar aqui hoje? Eu trouxe alguns tópicos, tá, mais importantes, tá, relacionados com, por exemplo, qual o papel do médico, como emitir a declaração de óbito nesses tempos de pandemia, quais foram as modificações feitas no serviço de verificação de óbitos do estado do Tocantins, qual é o papel das funerárias, quais são as dúvidas com relação às funerárias, o que acontece também nos cemitérios, de um modo geral, no nosso estado, o que realmente é a recomendação do Ministério da Saúde para a questão dos cemitérios, para os velórios. Então, o assunto é bem amplo. Eu vou tentar resumir aqui um pouquinho para deixar um tempo, uns 30 minutos, para a gente abrir para as perguntas posteriores. Tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, aqui é a declaração de óbito. Essa não mudou. Tá? Essa declaração de óbito é o mesmo documento anterior à pandemia, tá? É ato médico preencher esse documento mediante óbitos, tá? Sejam por causas naturais, por causas externas, independente da causa do óbito, é ato médico preencher declaração de óbito, tá? Desde a sua identificação até as principais causas de óbito que estão aqui na parte 6 da declaração de óbito. Muito bem. Antes da pandemia, existia uma portaria, e existe até hoje, a portaria 116, de fevereiro de 2009, que regulamenta o preenchimento da declaração de óbito. E isso não mudou. Para óbitos domiciliares, quem preenche a declaração de óbitos são os médicos dos municípios, tá?
para óbitos hospitalares em unidades nosocomiais, quem preenche declaração de óbito são os médicos que atuam ali como assistentes ou então os médicos substitutos. Para óbitos que acontecem em via pública, para óbitos de causas externas, esses casos eram removidos até o IML e lá os médicos do IML elaboravam a declaração de óbito. Então, o ato médico de preencher a declaração de óbito não mudou. Tá? É claro que em algumas localidades sem médicos, essa declaração ela pode ser feita por uma pessoa idônea com 2 testemunhas, tá, no cartório. Mas isso aí é exclusivo para localidades sem médicos. Tá? Isso é previsto, inclusive está escrito no verso desse documento chamado Declaração de Óbito. Tá bom? Muito bem. O que mudou? Bom, o que mudou é que antes, né, na cidade de Araguaína, na cidade de Palmas, né, onde existe, né, a cobertura do serviço de verificação de óbitos, para óbitos naturais de causas não definidas, os médicos, mediante a permissão da família, né, encaminharam esses casos de óbitos naturais mal definidos para o SVO. E lá no SVO, a gente, né, fazia o exame necroscópico e após o exame necroscópico, nós, médicos do SVO, tanto em Araguaína quanto Palmas, emitíamos essas declarações de óbito. Quando a pandemia se iniciou, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e também do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos foi acatada pelo Ministério da Saúde, recomendando que não se encaminhassem mais casos, tá, para o SVO. Tá? Por quê? Porque isso poderia contribuir para a disseminação do vírus. Tá? Então, desde então, quando o Ministério da Saúde publicou essa normativa, nós acatamos essa normativa e aqui no estado do Tocantins, nós, atualmente no período de pandemia, não estamos recebendo no SVO os óbitos naturais por causas mal definidas. Bom, com quem ficou então essa responsabilidade de emitir declaração de óbito para óbitos naturais de causas mal definidas? Bom, essa responsabilidade ficou com os médicos, tá, que acabam constatando os óbitos em unidades nosocomiais, ou para médicos também que constatam os óbitos em domicílio. Tá? Então, essa foi uma grande modificação. Então, com o início da pandemia, o SVO parou em Palmas e em Araguaína de receber os óbitos naturais de causas mal definidas. E os médicos, então, dos domicílios, os médicos das UBS de Araguaína, os médicos das UBS de Palmas, tá? Eles agora, mediante óbitos naturais mal definidos, que eles venham a constatar, eles, além de constatar, eles também vão emitir essa declaração de óbito. Então, isso já foi uma grande modificação. Os, né, médicos do interior que antes da pandemia não tinham a cobertura do SVO, bom, esse procedimento permanece o mesmo. Tá? Eles têm a obrigação de constatar o óbito e, se constatar o óbito, eles vão emitir a declaração de óbito para óbitos naturais, tá? Tanto definidos quanto mal definidos. Existe um parênteses isso aí, são os óbitos por causas externas, né? Os óbitos que acontecem por acidente, né, óbitos que têm causa não natural, né, a gente ainda continua encaminhando esses casos para a autoridade policial, tá? E esses casos, né, tendem a chegar no médico do ML para ele elaborar essa declaração de óbito. Tá? Eu vou explicar por que tendem a chegar, tá, no IML, porque até mesmo o IML sofreu uma modificação nesse período de pandemia. Tá? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre a emissão de declaração de óbito. Qual é a grande dúvida? Bom, a grande dúvida é o seguinte: você é médico, você é médica, você trabalha na unidade de saúde e você de repente se depara com um quadro de um paciente que chega para você com dificuldade respiratória, né? Febre, tá? Tosse, secreção, tá? Um quadro, né, que pode ser classificado ou como uma síndrome gripal que está se agravando com síndrome respiratória aguda grave. E esse paciente chega para você e acaba falecendo lá no teu plantão. Tá? E agora, esse é um caso que eu emito declaração de óbito, não emito? Bom, não tem dúvida. Você tem que emitir essa declaração de óbito. Por quê? Se você é o médico da unidade mais próxima, se você é o médico da UBS, se você é o médico da unidade de saúde, médico do hospital, isso não mudou. É o médico do senhor e da senhora emitir essa declaração de óbito. Agora, peraí. E se eu, né, tenho caso suspeito de Covid-19, como eu vou emitir essa DO? Se eu tenho em minhas mãos um caso confirmado de Covid-19, como eu vou emitir essa DO? Ou
eu não tenho nem suspeição de Covid-19, mas agora eu não tenho o SVO como ferramenta de elucidação de causa básica. Como eu vou preencher essa DO? Essa é uma dúvida importante. Tá? Então, nesse momento, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba recebendo aqui orientações do Ministério da Saúde. E eu vou passar para vocês aqui agora um pouquinho dessas orientações. Aqui um exemplo, tá, da orientação do Ministério da Saúde para o preenchimento da declaração de óbito para casos confirmados de Covid-19. Vamos ver aqui o exemplo. Ó. Um homem de 75 anos cumprindo quarentena domiciliar após diagnóstico confirmado de Covid-19 e com sintomas típicos da doença. Sofreu queda por escorregão dentro do banheiro. Foi recolhido pelo serviço de resgate e encaminhado ao hospital. E lá no hospital ele fez cirurgia em virtude do traumatismo crânioencefálico e morreu dias depois. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui está errado. Peraí, peço perdão. Está errado. Aqui. Esse aqui, olha, é a forma correta de você preencher a declaração de óbito para esse paciente. Tá? Olha lá. Traumatismo crânioencefálico na causa imediata, queda por escorregão em casa e aqui comorbidade Covid-19. Tá? Por que na comorbidade Covid-19? Porque não existe aqui uma relação direta do Covid-19 com as causas imediatas do falecimento desse paciente. Aí você vai me perguntar, poxa, mas isso aí não é uma causa externa? Perfeitamente. Tá? Agora, se esse tipo de situação ocorre no hospital, você vai preencher essa declaração de óbito? Essa é uma boa pergunta. Se existe aqui uma causa externa associada, isso tem que ser comunicado à polícia e ao Instituto Médico Legal. Por quê? Porque nós, médicos que não somos legistas, não podemos preencher declaração de óbito com CIDs ou com causas que apresentam, né, algum tipo de origem não natural. Se foi queda e teve trauma, esse caso tem que ser informado à polícia. E perceba que mesmo o médico legista que vai preencher essa declaração de óbito, ele precisa colocar aqui, olha, na declaração, né, o fato de ter já confirmado, né, um exame por Covid-19. Ou seja, mesmo em situações de causa externa, é preciso você registrar que existe aqui, né, o exame confirmado de Covid-19. Tá? Vamos voltar em outro exemplo. Esse aqui. Uma paciente, olha lá, paciente AMC, 49 anos, relatou um quadro febril diário há 15 dias, com controle da febre em domicílio. Foi admitida no hospital com um quadro de insuficiência respiratória aguda 9 dias antes do óbito, que se agravou, evoluindo para síndrome respiratória aguda grave 2 dias após a admissão. Os familiares relataram que a falecida era portadora de diabetes tipo 2 há 15 anos e esteve em contato com o paciente com Covid-19. Houve coleta de material para exame laboratorial para a Covid-19, porém não teve acesso médico ou a médica ao resultado desse exame no momento da emissão da DO. Eu acho que esse é o caso mais complexo, né? Porque você recebe, então, um paciente que tem uma comorbidade, e esse paciente chega para você na unidade básica de saúde, no hospital, ele apresenta uma síndrome respiratória, tá? Uma época de pandemia. E você coloca no prontuário que você o examinou e suspeitou que ele realmente possa ser portador, né, do Covid-19. Você fez o quê? Você pediu o exame, coletou o suave do paciente e continuou tratando ele. O que aconteceu? Ele evoluiu com gravidade e faleceu. E agora, como preencher essa DO se você não tem esse exame confirmado? Bom, você tem pelo menos alguns achados clínicos que vão lhe permitir elaborar essa declaração de óbito. Tá? Qual foi, por exemplo, a causa imediata do óbito? Foi uma síndrome respiratória aguda grave, que ocorreu em consequência de quê? De uma insuficiência respiratória aguda. Em termos gerais, isso aqui é chamado de garbage codes, ou códigos lixo. Por quê? Porque, teoricamente, eles não servem para formar uma causa básica de óbito no sistema de informação de mortalidade. Mas é o que o senhor médico ou médica tem agora no momento. E o mais importante aqui, você notificou na declaração de óbito, você descreveu que você suspeitou de Covid-19. E essa suspeição, ela segue um exame coletado pelo senhor ou pela senhora médica. Tá? Esse tipo de informação ajuda e muito a vigilância do óbito. Tá?
Em momento posterior, esse exame vai retornar para a unidade de saúde. A unidade de saúde vai se comunicar com a vigilância do óbito municipal e estadual, e esse caso, então, vai ser retificado e vai ser notificado, ou vai ser descartado, ou vai ser confirmado para a Covid-19 após a chegada desse resultado de exame. Outra coisa muito importante é que nesse tipo de declaração de óbito, você pode aqui, olha, na parte 2, colocar as comorbidades que o paciente lhe relatou ou você identificou. Neste caso, a comorbidade, o diabetes tipo 2. Tá? Então, eu acho que nos casos suspeitos de Covid-19, que chegam para o médico ou para a médica com uma dificuldade respiratória, né, um quadro de dificuldade, transtorno, falta de ar, né, esse paciente tem febre, tem tosse, tem coriza, você o interna, suspeita de Covid, coleta o material, o resultado demora a chegar para você, o paciente agrava e falece, essa é a forma recomendada de preenchimento da declaração de óbito. Causa imediata, síndrome respiratória aguda grave, tá? Causa intermediária, insuficiência respiratória aguda, e aqui, teoricamente, a sua causa suspeita de causa básica, que é o suspeito de Covid-19. Tá? Você não deve colocar Covid-19 exclusivamente aqui. Por quê? Se você colocar Covid-19 sem o suspeito, parte do princípio que você tem o Covid-19 confirmado em exame laboratorial. Tá? Então, você vai colocar suspeito de Covid-19 para casos suspeitos de Covid. Tá bom? Muito bem, já falamos sobre esse. Deixa eu voltar aqui. Tá? Bom, esse aqui é uma situação, tá? Aqui está errado essa causa aqui, me perdoe, eu errei isso aqui na hora de colocar, não percebi. É outra situação. Essa aqui é a situação de preenchimento da declaração de óbito quando você tem um caso confirmado de Covid-19. Qual a diferença daquele caso suspeito? Aqui a causa básica realmente é o Covid-19. Por que ele colocou aqui Covid-19 e não suspeito de Covid-19? Porque aqui ele tem um exame laboratorial que confirma que o paciente teve Covid-19. Exemplo, o paciente teve um quadro respiratório há uns 5, 6 dias atrás, ou até mesmo mais dias, vamos colocar em 10 dias atrás. Procurou a unidade de saúde, fez o exame e o exame veio positivo para a Covid-19. Tá? Ele melhorou, foi para casa, tá? Ou então ele ficou internado, ele piorou, tá? E aí ele começou a complicar com insuficiência respiratória aguda. Voltou à unidade de saúde ou mesmo não saiu da unidade de saúde. E o quadro dele foi complicando, com pneumonia e insuficiência respiratória aguda, e ele faleceu. Você, com esse exame confirmado em mãos, tá? Você deve colocar Covid-19 como causa básica. Tá? Não é mais suspeito de Covid-19, porque você tem esse exame confirmado em mãos. Então, para colocar Covid-19 numa declaração de óbito, cuidado, colegas médicos e médicas, é preciso ter um exame laboratorial confirmando esse achado. Tá? Se você tem uma suspeita de Covid e não tem um exame laboratorial para confirmar a sua suspeita, o certo é colocar suspeito para Covid-19. Tá? Nesse caso, como você tem o exame confirmado, você coloca Covid-19, que evoluiu com insuficiência respiratória aguda, que evoluiu com pneumonia, que evoluiu com ou síndrome respiratória aguda grave ou insuficiência respiratória aguda. Tá? E aqui na parte 2, é sempre importante colocar as comorbidades. Nesse caso do paciente, hipertensão e obesidade. Tá? Então, esse é o modo de preencher uma declaração de óbito para casos que tenha exame laboratorial confirmado para a Covid-19. Tá? Essa é a forma de se preencher declaração de óbito para casos que tenha suspeita de Covid-19 e o senhor médico ou médica tenha coletado o material e registrado isso no seu prontuário. Repito mais uma vez, é importante colocar aqui as comorbidades na parte 2. Tá? Esse tipo de declaração de óbito habitualmente é feito pelos médicos legistas, que atualmente estão evitando receber casos internados, tá, nos hospitais, né, cuja causa básica é uma causa externa. Eles estão, pelo que me informaram do ML, eles estão indo até o local, no hospital, para elaborar essas declarações de óbito e fazer uma perícia indireta nesses pacientes. Tudo para evitar a disseminação do vírus, tá, no transporte do corpo que seria feito do hospital até o Instituto Médico Legal. E se lá ele chegando, ele tem informação no prontuário que esse paciente tem um exame
confirmado de Covid-19, apesar de ter falecido por uma causa externa, ele coloca como comorbidade na parte 2, tá? Essa informação, tá? Importantíssima, né, para a vigilância do óbito na parte 2. E coloca aqui as causas externas, iniciando com a queda, né, por escorregão em casa, e o paciente faleceu pela causa imediata, traumatismo crânioencefálico. Então, quando você coloca suspeito, é quando você tem, né, o exame foi pedido e você não tem o resultado em mãos. Tá? Quando você coloca confirmado, quando você fez o pedido, coletou e o exame chegou até as suas mãos, confirmado para a Covid-19. Tá certo? Muito bem. Seguindo um pouquinho, por que alterou-se a situação do SVO? Bom, por essa recomendação feita pelo Ministério da Saúde aqui. Esse caderno, essa recomendação do Ministério, tá, ele colocou que, né, recomenda-se que os serviços de saúde público e privado não enviem casos suspeitos, tá, ou até mesmo confirmados de Covid-19 para o serviço de verificação de óbito. Com base nessa recomendação, tá, as autópsias em cadáveres de pessoas que morrem com doenças causadas por patógenos das categorias de risco biológico 2 ou 3, e o Covid está no risco 3, expõe a equipe a riscos adicionais. Por isso devem ser evitadas. Baseado nessa recomendação, nós elaboramos uma nota técnica estadual, tá, recomendando que não encaminhassem casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 ao SVO. Né? Então, hoje, os médicos da Unidade Básica de Saúde no interior do estado, somente em Palmas e Araguaína, são eles os responsáveis por emitir declaração de óbito, independente se o óbito é por causa natural definida ou por causa natural mal definida. Tá certo? Muito bem. Continuando. Bom, como proceder com esses óbitos, tá, quando esses óbitos ocorrem em domicílio? Isso aqui é muito importante, né? Bom, se o óbito acontece em domicílio, pela portaria 116 de fevereiro de 2009, a responsabilidade é do município. Tá? Então, o município tem que ter aí o seu fluxo, tá, para lidar com esses óbitos que acontecem em domicílio. Tá? Aqui em Palmas, como funciona? Quando o óbito ocorre em domicílio, o SAMU é acionado, para que o médico do SAMU vá até o local, até a residência e constate o óbito. Constatado o óbito, tá, o SAMU aciona o plantão de óbito da prefeitura. Tá? E esse plantão de óbito da prefeitura vai até o local do domicílio, para fazer o quê? Para elaborar a declaração de óbito. Tá? Quando o óbito possui causas naturais definidas, e antes encaminhava para o SVO quando os óbitos tinham causas naturais mal definidas. Agora, na pandemia, os médicos do plantão de óbito da prefeitura não podem encaminhar para o SVO os óbitos naturais com causas mal definidas. Eles acabam para situações de óbitos naturais domiciliares com causas mal definidas. Mas aqui em Palmas nós fizemos um fluxo, tá, de quê? De auxílio ao município para coleta de amostras biológicas em casos suspeitos de Covid-19. Ou seja, houve um óbito em domicílio aqui em Palmas, no Aureni, lá no Taquaralto, até mesmo em Taquaruçu. O médico do SAMU é acionado, a equipe vai até o local e constata o óbito, tá, e aciona o plantão de óbito da prefeitura. O médico do POP, plantão de óbito da prefeitura, chega até o local e emite declaração de óbito, com causa definida ou com causa mal definida. Ah, mas se ele não suspeita que esse óbito tenha Covid-19, como ele faz? Ele entrevista a família, procura saber se tem exames ali no local, e através dessas informações ele preenche a declaração de óbito, tá, com as causas que ele tem em mãos, clínicas, né, farmacológicas, relacionadas com a família, né, o histórico prévio do paciente. Tá? Ah, mas se mesmo com essa história prévia, mesmo com essa coleta de informações da família, o médico não tem como preencher declaração de óbito com causa natural definida, como ele faz? Ele põe na letra A, causa indeterminada. Tá? Não tem outro jeito. Esse era um caso que anteriormente iria para o SVO para ser necropsiado, mas nessa época de pandemia não vai. Então ele tem que fazer o quê? Preencher declaração de óbito, infelizmente, né, como causa indeterminada. Mas se esse médico lá da prefeitura, né, ele suspeita de Covid-19, né, como ele vai fazer? Bom,
Aqui em Palmas, ele pode acionar a equipe do SBO para ir em loco coletar, fazer uma coleta de suave de nasofaringe. Tá? É claro que a responsabilidade de emitir a DO é do médico do domicílio, é o médico do plantão de óbito da prefeitura. Tá? Agora, quem coleta o suave aqui? Nós aqui em Palmas temos um suporte do SBO do Estado para fazer essa coleta. O que eu creio, tenho a certeza, na verdade, que não existe esse suporte em todo o Estado. Então, o que vai acontecer no município que não tem cobertura de SVO? Isso é muito importante. Se ocorrer um óbito domiciliar nesses municípios que não têm cobertura de SVO em todo o Estado, o médico da prefeitura vai até o local. Para quê? Para constatar esse óbito e também emitir declaração de óbito. Mas chegando lá, se ele, por exemplo, entrevista a família, né, examina os exames do paciente, se tiver alguns exames, e ele percebe que tem possibilidade de preencher com causas naturais definidas. Como ele faz? Assim ele procede. Ah, não, o paciente tem histórico de cardiopatia, ele já foi tratado, ele é hipertenso há muito tempo. Então, choque cardiogênico, né, cardiopatia isquêmica, hipertensão arterial, ele coloca as causas que ele tem em mãos. Tá? Ah, mas se ele examinou o corpo, conversou com a família, não tem nenhum exame, tá? E ele não suspeita de Covid, ele vai colocar o que na letra A? Causa indeterminada. Ah, mas se lá no município que não tem cobertura do SVO, o médico do domicílio chegou lá, constatou o óbito no paciente e ele percebe que a família, né, está com alguma sintomatologia respiratória. Se a família conta para ele que esse paciente apresentou uma sintomatologia respiratória, se naquela cidade já tem transmissão ou já teve casos confirmados de Covid-19, se esse médico, ao atender esse caso de óbito domiciliar, se ele suspeitar que esse paciente possa ter falecido por Covid-19, ele tem que fazer o quê? Ele tem que tentar, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, coletar essa amostra biológica. E ao preencher a declaração de óbito, mesmo que ele não tenha nenhuma informação sobre o corpo, ele vai colocar na letra A, insuficiência respiratória aguda, na letra B, suspeita de Covid-19, e na parte 2, se tiver alguma comorbidade, assim ele o faz. E aí, coleta-se o exame desse corpo, coleta-se o suave. E o município agora, né, com essa amostra em mãos, faz um link com o LACEN, para que essa amostra chegue até o laboratório central e seja processada. Isso é muito importante, porque a partir desse momento, esse corpo tem que ser tratado como potencial portador do Covid-19. Então ele tem que ser tratado pela funerária de forma mais cuidadosa, tá? O velório terá que ser restrito, a família terá que ser observada e isolada 14 dias. Por quê? Porque se realmente for confirmado um caso de Covid, a disseminação tem que ser reduzida ao máximo. E as recomendações para que isso se faça é que o médico primeiro escreva na DO, né, suspeita de Covid-19, né, a secretaria junto com o médico, a equipe de saúde, colete o suave, né, informe a funerária que é um suspeito de Covid-19, para que ela embale o cadáver realmente com cuidado, para que a família, no velório, se é que vai ocorrer o velório, seja a mínima quantidade de familiares possíveis, afastadas no mínimo 2 metros do corpo. Tá? Esse corpo tem que ser embalado de forma adequada, em saco biológico, que não permite a saída de secreções. Se possível, esse corpo tem que ser também colocado em uma urna lacrada, tá? E essa urna não pode ser aberta posteriormente. E o sepultamento tem que ser feito o mais rápido possível, respeitando, lógico, a família, né, um velório mais restrito, mais reduzido, tá? Para evitar o quê? Não a disseminação do vírus, porque se a funerária tratar bem o corpo, né, embalar com lençóis, colocar em saco biológico tipo 3, que não permite a saída de secreções, lacrar esse corpo num caixão, não haverá disseminação do vírus pelo caixão. A questão é a aglomeração que o velório promove. E se esse paciente realmente tinha Covid-19, os familiares também podem estar contaminados. E no momento de um velório, essa disseminação aumenta ainda mais. Tá certo? Então veja só as recomendações, né? Os familiares responsáveis por instituição de longa permanência que reportarem o óbito deverão receber orientações para não manipular o corpo e evitar um contato direto. Imediatamente a informação do óbito, em se tratando de caso suspeito de Covid, o médico atestante deve notificar a equipe de
Vigilância de Saúde Municipal, que deve proceder à investigação do caso, fornecer para ele material para coleta de material biológico, tá? Aí ele, médico, junto com a sua equipe de saúde, se ele suspeitar que possa ser um óbito com Covid-19, ele vai verificar se existe a necessidade realmente de coleta de suave. Tá? Agora, se ele coletar esse material, se ele suspeitar que tem Covid-19, essa informação tem que estar na declaração de óbito como suspeito de Covid-19. E a partir daí, coletada essa amostra, elaborada a declaração de óbito, olha só, haverá a retirada do corpo, aqui está por equipe de saúde, mas Não, mas pela ressonância dá para saber. Orientar a funerária como fazer. Né? Orientar que tem que ser feito o quê? Tem que ser embalado de uma forma mais segura, tem que se evitar o contato com o corpo, o familiar não vai poder abraçar e beijar para despedir, porque pode ser uma forma de disseminação, tá? O corpo tem que ser envolto por lençol, depois em bolsa plástica, que deve impedir a saída de fluidos corpóreos. Os residentes com o falecido devem ser obrigados a quê? A desinfectar o ambiente e objetos que tiveram contato com outra solução clorada. Tá? Não temos isso. O município poderia fornecer isso para os familiares. Tá? Esses familiares vão ter que ser isolados por um período. Por quê? Tudo para evitar a disseminação do vírus. Tá? O transporte do corpo até o necrotério tem que ser observado medidas de precaução, olha lá, a ser utilizado preferencialmente em carro mortuário, rabecão e outros. Tá? E lá no necrotério, olha lá, as recomendações devem ser seguidas Não sabe para o não. manejo em corpos que acontecem em óbito domiciliar. Em óbito hospitalar, perdão. Mas ela só estraga as coisas quando ela não vai na creche. Solta o microfone aberto, deixa eu fechar aqui. Muito bem. Continuando. Para óbito hospitalar, acredito que todos já devam ter lido esse manual. Tá? Para óbito hospitalar, veja bem, a equipe que vai manusear esse corpo tem que estar com o EPI adequado. Tá? Agora, tudo parte da informação médica. No hospital de pequeno porte no interior, no hospital de grande porte como Araguaína, como Palmas, né? Se existe ali a suspeita de Covid-19, esse corpo tem que ser tratado de uma forma muito diferenciada. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que ele falece, está lá constado no seu relatório médico, no seu prontuário, tá? Que ele tem suspeita de Covid-19, né? Você colocou na declaração de óbito que tem suspeita de Covid-19, parte do princípio que esse corpo, né, ele tem que ser preparado de uma forma muito mais especial. Tá? Agora, quem tem que tomar cuidado com isso é quem vai manusear o corpo. Então, todo profissional de saúde, né, profissional que lida com essa embalagem do corpo lá no hospital, o pessoal da equipe do necrotério, o pessoal da funerária, tem que estar com o EPI adequado para isso. E o contato, o manuseio com o corpo tem que ser o mínimo possível. Tá? Então, veja bem, algumas recomendações, olha lá, EPI para toda a equipe que maneja o corpo nessa etapa, desde gorro, óculos, avental, máscara cirúrgica, luva, bota. Tá? Se o paciente tem drenos, tá? Tem fios de sutura, tem algum tipo de catéter, tem que ser retirado do corpo, descartado todo o material e rouparia, olha, imediatamente em local adequado. Tá? Limpar as secreções dos orifícios orais e nasais com compressas e tampar, obstruir esses orifícios. Tá? Limitar o reconhecimento do corpo, né, a apenas um único familiar. Tá? Sugere-se para que não haja contato direto com o familiar responsável e o corpo. Tá? Quando houver necessidade de aproximação para reconhecimento, tem que ser feito com o uso de máscara cirúrgica, luva e avental. Tá? Então, veja bem, toda uma logística para evitar o quê? A disseminação e o contato com esse cadáver. Tá? Por quê? Porque é uma fonte, né? A gente não sabe muito ainda sobre esse vírus. Tá? Mas não sai secreção, sai secreção sim, a secreção pode ter o vírus. Mas não vai respirar mais, não vai sair aerosol, não vai sair se você manusear muito pouco o cadáver. O manuseio abrupto pode ser que uma compressão de uma caixa torácica faz com que elimine algum tipo de aerosol ainda, mesmo falecido. Então é importante esse cuidado mesmo em ambiente hospitalar. Tá? Muito bem. Aqui eu deixei esse slide, apresentações, algo da Organização Mundial de Saúde, tá? Do Ministério da Saúde, sobre também esse cuidado com os cadáveres. Vamos ver alguma coisinha aqui mais rápido. Olha lá, embalagem dos corpos. Não quero que ninguém leia em inglês o que está aqui. Isso aqui foi só para mostrar que essa referência da Organização Mundial de Saúde, ela é praticamente copiada pela referência do nosso Ministério da Saúde.
Então, se você tem esse manual de manejo dos corpos aí no seu município, tá? Quando você ler esse manual aqui, tá? Essas recomendações, nada mais é do que uma tradução do que foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde, tá? Agora, como embalar os corpos? Olha só que interessante, tá? Enrolar o corpo com lençol, colocar o corpo num saco impermeável próprio, colocar o corpo em um segundo saco externo e desinfetar com álcool a 70% ou solução clorada, tá? Então, o cuidado com o corpo começa no local do óbito. Você não vai retirar esse corpo para embalar em outro lugar. Ele tem que ser embalado no local onde houve o óbito, na maca, na mesa, onde é que tenha falecido, tá? Na cama do paciente, lá no domicílio. Tá? Manusear o mínimo possível esse corpo, essa é a recomendação. Tá? Então, é muito importante ler essas observações aqui e segui-las à risca, tá? Para evitar a disseminação do vírus. Funerárias, outra recomendação da Organização Mundial de Saúde. Tá? Veja bem aqui, olha, aqueles profissionais de saúde que trabalham também, olha, no necrotério, que preparam o corpo, ou seja, lá nas funerárias, olha, que lavam o corpo, que cuidam do cabelo, das unhas, que fazem, né, a barba desse paciente falecido, tem que usar o EPI de acordo com as precauções padrão, tá? Com luvas impermeáveis, com jalecos descartáveis, tá? Máscara, tá? Protetor facial, tá? E olha só que interessante, se a família desejar apenas ver o corpo, isso pode acontecer, desde que as medidas de precaução padronizadas sejam respeitadas, tá? Medidas de higiene, tá? Medidas de quê? Colocação também de máscara, de luva, lavagem de mãos antes, depois, distanciamento do corpo, isso é muito importante, tá? Não tocar o cadáver, não beijar o cadáver, tá? Olha só, embalsamamento não está recomendado. Por que não? Porque você vai manusear o corpo. E o manuseio do corpo tem que ser o mínimo possível. Tá? Veja até mesmo que, olha, pacientes ou adultos familiares com mais de 60 anos, pessoas com imunossupressão, não devem entrar em contato com esse corpo falecido suspeito de Covid-19. São recomendações da Organização Mundial de Saúde que são transcritas aqui, tá? Pelo Ministério da Saúde. Tá? Olha lá, corpo deve ser acomodado em uma urna e ser lacrada antes de entregar para os familiares. Deve-se limpar a superfície da urna lacrada com solução clorada. Após a urna lacrada, não deve ser reaberta. Os profissionais que atuam no transporte, olha só, o transporte não é somente da funerária para o cemitério. O transporte dentro do hospital, o transporte dentro do domicílio, tá? Para entrar em contato com esse corpo, tem que ter um EPI padronizado, tá? Veja só, o serviço funerário deve ser informado que trata-se de Covid-19. Temos algumas queixas aqui em Palmas. Olha, não fomos informados pela equipe de saúde que tratava-se de um caso suspeito de Covid. Se você, profissional de saúde, não informa a funerária, não informa a família, tá? Qual o resultado disso? Esse corpo não será tratado de forma especial. Você pode acabar permitindo um velório habitual, né? Permitindo que esse corpo não seja lacrado como deve ser lacrado. E você acaba contribuindo para a disseminação do vírus. Tá? Veja que nas recomendações do Ministério da Saúde, algumas coisas são complexas. Veja, não é necessário um veículo especial para transporte do corpo. Mas recomenda-se lá atrás que seja transportado em quê? Em rabecão, em veículo próprio. Tá? Nós aqui, quando fomos perguntados se poderia transportar um corpo de Palmas para Araguaína ou do estado do Tocantins para fora do estado, nós informamos o seguinte: olha, não existe nada que contradiz isso. Ligamos em Brasília, na Organização Pan-Americana de Saúde, e nos foi passado que não existe nenhuma regra que não permita esse transporte, desde que sejam observados alguns cuidados. Tá? E, apesar do manual do Ministério da Saúde está escrito isso aqui, ó, não há necessidade de uso de EPI por parte de motoristas dos veículos que transportarão caixão com corpo. O mesmo se aplica aos familiares que acompanharão o translado, considerando que eles não manusearão o corpo. Quando ligamos lá em Brasília para confirmar essa informação, a informação veio diferente. A recomendação é que você, ao transportar esse corpo, que ele primeiro esteja preparado de forma adequada, seja embalado, seja colocado em saco biológico tipo 3, seja em uma urna lacrada,
que seja um rabecão realmente que tenha condições de transporte, evitando o contato do corpo com o motorista, que esse motorista realmente utilize equipamento de proteção individual. Então já vieram com outras recomendações. Eu acho que todo cuidado nesse momento é pouco. E se houver necessidade de trasladar um corpo, né, falecido por suspeita ou confirmação de Covid, todo o uso de EPI tem que ser, né, promovido por quem manuseia o corpo, quem vai transportar esse corpo. Repito, não existe uma certeza sobre a transmissibilidade desse vírus ainda. Tá? Veja só, caso o motorista venha manusear o corpo, deve ser observado todos os cuidados apontados anteriormente. Eu acho que muito mais do que isso. Tá? Então, cabe a nós aqui discutirmos, né, o que nós realmente vamos, né, utilizar como padrão para os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, tá? Principalmente em cidades pequenas, né, até mesmo cidades grandes como Palmas e Araguaína, né? E nossa orientação é que o cuidado seja imediato, a partir do momento em que o médico ou a médica confirme ou simplesmente suspeite e anote essa suspeita de Covid-19, esse corpo tem que ser tratado de uma forma diferenciada. Embalado no lençol, embalado em saco biológico, a funerária prega com os EPIs todos, coloca, né, em outro saco, coloca isso numa urna, lacre esse corpo, tá? E aí vem as questões de velório, de sepultamento, que a gente precisa também discutir mais à frente. Bom, instruções para familiares e amigos, dá para a gente terminar, né? Os velórios, recomendações do Ministério da Saúde, ó, desse manual. Os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos de Covid não são recomendados durante os períodos de isolamento social ou quarentena. Nós sabemos que algumas cidades, né, no Tocantins já inclusive, e no Brasil já suspenderam os velórios. Tá? Mas, em princípio, isso é uma prerrogativa do município. Né? Aqui em Palmas, na última reunião que tivemos com a Secretaria de Saúde Municipal, na Vigilância Municipal, né, recomendamos uma restrição desses velórios. Tá? Com relação a tempo, quantidade de pessoas permitidas no velório, tá? Tem a questão também de qual período né, à noite não se fazer os velórios, tá? Por quê? Nós temos que evitar as aglomerações. Então, o mais importante é evitar as aglomerações, tá? Caso seja recomendado, olha lá, manter a urna fechada durante todo o velório e funeral, evitando qualquer contato com o corpo, disponibilizar água, papel, água em gel, tá? Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado, evitar especialmente a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco, não permitir a presença de pessoas com sinais e sintomas respiratórios, tá? Caso seja imprescindível, elas devem utilizar a máscara e alguns também equipamentos de proteção individual, tá? Não permitir disponibilização de alimentos para bebidas, devem ser observadas medidas de não compartilhamento de copos, e a cerimônia de sepultamento não deve, olha, o mais importante, contar com aglomeração de pessoas, respeitando a distância mínima de 2 metros entre elas e também do caixão e também da urna funerária. Tá certo? Tá? Isso aqui já é para os cemitérios, recomendação da Organização Mundial de Saúde. Tá? Perceba que a recomendação da Organização Mundial de Saúde ela é traduzida em 2 itens nesse, né, registro, nessa norma do Ministério da Saúde. O Ministério diz o seguinte: recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo risco biológico do corpo, se for bem tratado, né, pela funerária, né, se for identificado pelo médico um caso suspeito ou confirmado e informado a funerária trata esse corpo, né, com saco biológico, urna lacrada. O risco é muito mais pela aglomeração. Tá? E os falecidos devido à Covid-19, era uma pergunta no início da pandemia, se eles deveriam ser todos cremados. Não, os corpos também podem ser enterrados. Isso aqui quem vai decidir é a família. Tá certo? Muito bem. Eu vou abrir agora então para a gente discutir os assuntos que forem pertinentes. Certo? Vamos lá? Pode começar? Ana Paula? Gostaria de orientação sobre o translado do corpo de um município para o outro. Bom, Ana, segundo as recomendações do Ministério, né, quando eu liguei em Brasília, né, e conversei com o Dr. Juan Cortes, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, a recomendação, tá, é, primeiro, né, do ponto de vista dele, que
os corpos, né, sejam sepultados ou cremados no local de ocorrência do óbito. Primeira recomendação, seria a melhor forma, tá, de você evitar a disseminação do vírus. Agora, não existe nenhuma norma, tá, que proíba o translado do corpo de um município para outro, até mesmo de um estado para outro. Não existe. Agora, o que eles orientaram? As orientações são o seguinte, que você tenha uma embalagem do corpo adequada, tá, um rabecão adequado, tá, e um cuidado com EPIs com relação a todos que manuseiam esse corpo. Tá? Agora, não, o que eu quero dizer de manuseio? De colocar nesse corpo, né, da funerária dentro do rabecão e do rabecão para o cemitério, cemitério para a sepultura. Tá? Por quê? Porque já existe uma recomendação muito maior, que é o mínimo, né, de manuseio, tá, com esse corpo. Então, quanto menos manusear, né, menos a gente vai disseminar esse vírus. Tá? Então, recomendações com relação ao translado. Nada impede o translado de um município para o outro. Desde que as condições, né, de armazenamento desse corpo, de embalagem do corpo em saco biológico, né, colocação desse corpo em urna lacrada e também recomendações com relação ao rabecão sejam realmente respeitadas. Vamos ver aqui, Rafaela, Rejane Dorizete, Nayara, quais orientações para coveiros? Bom, segundo as recomendações do Ministério, essa aqui, ó, vamos ver aqui também. Essa aqui, olha só, Nayara. Tá? Primeiro, o registro nacional, né? Olha só, requer algum registro e confirmação nacional, tá? Que pode indicar qual é o tipo de paciente, qual é a data de nascimento, qual é a sua identificação, tá? E olha só, como cada localidade dispõe a forma de tratar esses corpos, tá? Ele fala que os familiares podem ver os corpos antes do preparo e tudo mais, em acordo com os costumes locais, mas não deve beijar e tudo mais, nem chegar próximo. Agora, o mais importante está aqui, ó, aqueles que lidam, tá, com, né, o armazenamento, a disposição do corpo lá na sepultura, tá, ou na pira funerária para fazer o crematório, devem lá usar luvas e lavar as mãos com sabão e água, tá? Antes de remover as luvas e após remover as luvas, tá? Quando o sepultamento for completo. Tá? Com relação ao cemitério, é somente isso aqui que está lá no guia do Ministério da Saúde. Recomendar que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo risco biológico do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomeração. Agora, vamos parar um pouquinho para a gente discutir isso, né? Recomendação para quem trabalha em cemitério é que utilize EPIs como se todos esses casos realmente tivessem o Covid-19. Nós estamos em época de pandemia. Tá? Nós sabemos que grande parte desses pacientes, tá, que às vezes falecem no hospital ou falecem em casa e têm o vírus, tá, falecem por outras causas, mesmo tendo o vírus. Então, em época de pandemia, não se sabe quem é portador do vírus. Tá? Então, todo o cuidado para manusear corpos de uma maneira geral, principalmente retirando esses corpos de hospitais, de domicílios, e também lá na funerária, também lá no cemitério com o coveiro, todo o EPI, tá? O EPI padronizado para sepultamento de casos que têm potenciais de disseminação e infecção. Tá? Podem ser colocados em gavetas, não existe nenhuma recomendação que impede isso, até o momento, de ser colocados em gavetas. Tá? Não existe. Tá? Não vi nada sobre isso. A gente vê, lógico, nas reportagens serem sepultados, né, em urnas e até mesmo em urnas comuns, né, em urnas não, em valas comuns, o que, né, é uma coisa já, né, que a gente vê em Manaus, vê também lá em Rio de Janeiro, em São Paulo. Tá? Agora, em gavetas, nada contraindica ser sepultado em gaveta. Desde que seja colocado esse corpo em saco biológico tipo 3 para evitar a saída de fluido e que essa urna seja lacrada. Não tem nada que impede de ser colocado em gaveta não, Nayara. Não tem nada a respeito. Mais alguém? Professor, eu tenho uma dúvida, o senhor consegue me ouvir? Consigo bem, pode falar. Eu acabei podendo entrar só um pouco mais tarde, eu queria tirar uma dúvida. Quais óbitos vão ser de fato registrados como óbito por Covid-19 naquelas estatísticas que vão para o Ministério da Saúde? Só os óbitos de pacientes cuja causa primária foi confirmada com o Covid-19 ou os casos suspeitos também? Bom, os casos, boa pergunta. Você fala de onde?
desculpa, eu não me identifiquei. Meu nome é Thiago, eu sou do Núcleo de Saúde Parador Palmas, Tocantins. Vamos lá. É o seguinte, a sua pergunta é quais casos serão notificados nos registros do Ministério da Saúde. Bom, com certeza os casos confirmados por Covid-19 são aqueles casos em que os médicos tiveram em mãos, ao preencher a declaração de óbito, um exame confirmado. Então ele colocou lá que o Covid-19 foi a causa básica do óbito desse paciente. Tá? Agora, se esse paciente teve um exame de Covid-19 confirmado, ele foi para casa, né, melhorou, e aí ele faleceu de outro motivo, e esse outro motivo não tem relação direta com o Covid-19, esse Covid-19 vai para a parte 2 como comorbidade. Tá? E aí cabe ao codificador da Secretaria Municipal de Saúde decidir onde ele vai encaixar esse Covid-19 lá. Ele pode ser registrado como comorbidade e não como causa básica de óbito. Essa é outra situação. A terceira situação é o suspeito. Se você tem um caso lá de óbito suspeito por Covid-19, você coletou o material, né, e esse material não chegou como resultado para você, mas está na DO suspeito de Covid, a vigilância do teu município, a vigilância do Estado vai correr atrás dessa investigação, tá? Vai pegar esse resultado depois, descartar aqueles casos negativos ou ratificar isso no sistema de informação de mortalidade como causa confirmada de Covid-19. Respondi a sua pergunta ou não? Sim. Então, de fato, só os pacientes cuja causa primária foi Covid-19 devem ser notificados por óbito para o Ministério da Saúde. Perfeitamente. E aqueles casos primordialmente suspeitos que posteriormente foram confirmados, através de investigação da vigilância do óbito. Entendi. Isso está na diretriz do Ministério da Saúde também. Sim. Por isso é importante, mediante uma situação de suspeição de Covid-19, a gente, médico, médica, colocar aí na declaração de óbito como suspeito. O que está acontecendo? Alguns casos estão chegando para os médicos, tá, com síndrome respiratória aguda grave, com pneumonia, insuficiência respiratória aguda. Nós estamos colocando esses dados na DO e não estamos colocando o suspeito de Covid-19. Resultado, nós não temos como identificar esses casos. Compreendi. Muito obrigado. O senhor esclareceu minha dúvida. Imagina. Vamos lá. Mais alguém? Cláudio, qual o motivo de qualquer médico poder fazer o diagnóstico de doença de causa desconhecida? Bom, vamos lá, Cláudio, é o seguinte, eu perguntar, doutor, qual o motivo de qualquer médico poder fazer diagnóstico de doença de causa... Na verdade, não é um diagnóstico de causa desconhecida, né, Cláudio? A questão é que o médico não tem ali, no momento de fazer, de emitir declaração de óbito, algum tipo de informação que permita ele colocar na declaração de óbito uma causa definida. Situações, por exemplo, aqueles óbitos que a pessoa já chega em óbito no hospital, ou então você, como médico substituto, está de plantão em um local, o paciente chega para você, né, já grave, você o atende e ele falece, e não tem nenhuma informação da família, ou ele realmente, mesmo com informação da família, ele não tem nenhum diagnóstico, ele não tem nenhuma doença prévia, ele não é hipertenso, não é diabético, né? Ele sempre foi um paciente rígido e ele faleceu nas tuas mãos. Esse tipo de caso seria encaminhado para o serviço de verificação de óbitos. Por quê? É um óbito de causa natural mal definida. Quando a família autoriza, isso vai para o SVO e lá a gente faz a necrópsia para tentar elucidar essa causa de óbito. Mas se não tem SVO no local, ou se mesmo agora na pandemia você está diante de um caso aqui em Palmas ou em Araguaína, que até deveria ir para o SVO, mas nós não estamos recebendo. Aí, na ausência de informações que permita você a elaborar uma declaração de óbito com causas aproximadas, causas clínicas, né? Informações da família, aí sim, você, por exclusão dessa informação, você põe na letra A causa indeterminada. Então, não é um diagnóstico, né? É uma impossibilidade de colocar ali uma causa, porque você não tem informações para descrevê-las. Tá certo, Cláudio? Aqui é a Zelma Moreira da Penha. No caso de várias gavetas, quanto tempo pode colocar um outro corpo no lado, da gaveta do lado? Boa pergunta, Zelma. Não tem nenhuma recomendação sobre isso. Tá? De colocar um corpo e depois você vai abrir ali. Agora, parte do princípio que, se esse corpo suspeito ou confirmado de Covid foi, né, lacrado de forma adequada, foi embalado de forma adequada, tá?
aí teoricamente demoraria um pouco mais para haver uma decomposição do corpo junto com o caixão, a ponto de você abrir aquela sepultura e ter ali algum tipo de, né, aerosol que possa contaminar quem está manuseando a urna, quem está manuseando a sepultura. Tá? Mas, até onde eu sei, eu não tenho lido nada a respeito disso. Quanto tempo, quantas gavetas podem ter? Não tem informação sobre isso não, Zé. Boa pergunta. Leandro Leiter. No estado do Tocantins, todos os suaves nasais e orais coletados de pacientes suspeitos são processados apenas pelo LACEN em Palmas. Ó, isso que tem um LACEN também em Araguaína, um laboratório central em Araguaína que promove, tá? Acredito que a recepção também, o processamento dessas amostras. Tá? Não é exclusivo do LACEN em Palmas, não. Tá certo? Se está em óbito, tá? Se está em óbito, Leandro, se está em óbito, você dificilmente vai conseguir coletar o suave oral. Recomenda-se que em casos de óbitos, tá? Onde o médico suspeite que tenha o Covid-19, que você faça a coleta do suave nasal, tá? Um som nasal profundo, da nasofaringe, tá? E você passe aquela camadinha ali de pelos do nariz e vai até o fundo para pegar a nasofaringe, pegar células e não secreção, tá? Então, pegar células mesmo da nasofaringe, onde as células estarão infectadas pelo vírus, e lá no processo de PCR, o médico, o laboratorista, vai conseguir identificar. Mais alguém? Não? Referir a suspeitos vivos. Tinha suspeitos vivos, aí sim, aí é nasofaringe e orofaringe. Tá certo? Olha lá, Georgiana Ferreira Ramos. Boa tarde. Em Araguaína informaram que o ML que o LACEN lá não está recebendo. Tivemos que trazer a Palmas. Eu não tenho essa informação não, Georgiana. É que o LACEN de Araguaína não está recebendo. Vamos então atrás disso aí, porque em princípio tem uma sede do LACEN lá em Araguaína. Tá? Vamos atrás disso aí. Anote aí, por favor, então. Está correto, as amostras serem encaminhadas para Palmas, segundo o Rossini. Entendi. Araguaína não recebe, Bahia da Graça, Melo da Martins, Araguaína não recebe, ó. Então está encaminhando tudo para Palmas. Bom, então já temos uma resposta aí. Tudo que está sendo coletado em Araguaína, eu acredito que em todo o estado, então, tudo que está sendo coletado está sendo trazido para Palmas. Tá? Porque se Araguaína lá, que tem um laboratório anexo mandando para Palmas, então tudo está vindo para cá. Tá? Inclusive, olha, recebeu informação agora há pouco de um óbito em uma cidade próxima aqui, né? E já não é o primeiro óbito suspeito de Covid-19, tá? E lá o município não tinha o material para coletar o suave. Até onde eu estou sabendo, é importante que os secretários de saúde, né, provocados pelos médicos do município, que eles, né, venham até a Palmas ou então procurem uma forma de adquirir esse material aqui no LACEN para deixar aí para vocês disponíveis uma forma de coletar esses suaves dos pacientes que, né, falecem suspeitos de Covid-19. Tá? Se começar a falecer nos municípios sem coleta de suave, nós não teremos uma informação sobre realmente se aquele óbito foi ou não por Covid-19. Tá? Araguaína também encaminha para Palmas. Perfeito, Ana Paula, é isso mesmo. Está encaminhando tudo para Palmas, pelo que me falaram aqui agora. Mais alguém? Como é que está a situação com as funerárias? As funerárias, né, pelo que eu estou sabendo, a gente conversa, a gente tem um grupo de funerárias, tá, eles estão tomando realmente os cuidados devidos, mas eles têm dificuldade, por exemplo, na leitura da declaração de óbito, saber se aquele caso é ou não suspeito de Covid-19. Por isso é importante, né, colocar na DO, né, aqueles casos que os médicos ou médicas temos a suspeição de Covid-19. E através dessa informação, toda a cadeia de preparo do corpo, né, é disparada. Tá? Porque quando a gente entra e eles pedem atestados que a gente dá pra falar. Eu tô aqui vendo um negócio. Aí fecha aí, viu? Pode fechar o portão. Fecha o portão aí. Fecha o portão aí. Bom, Leandro, gostaria de saber a capacidade de orçamento LACEN de Palmas. Esse é um grande problema de ser processado apenas em Palmas. Imagina o município do Bico a quase 600 municípios. Falo contigo, Leandro. Quem disse que eu vou saber que Araguaína tem um laço. Leandro,
fui informado aqui que o LACEN estará aqui nessa mesma webconferência na semana que vem, para tirar todas essas dúvidas. Tá? Disponibilizar EPI para coleta. Maria da Graça Melo Martins perguntou, disponibilizar EPI para coleta, segundo informações do LACEN e do CIEP estadual, o município tem que dar um pulinho lá. Tem esse material. Madrinha, aí ouve a fala da pessoa quando você volta. Vamos ver aqui. Iracema Lopes. Cada cidade que não tem hospital, que é o caso de Araguanã, que tem serviço de 24 horas, recebemos 3 SUABs. Tá vendo? Lá em Araguanã já tem pelo menos, né, um SUAB para ser coletado em casos suspeitos de Covid. Tá? Teste rápido serve para confirmação? Rossini, esse município que nos ligou agora há pouco com um caso suspeito de Covid-19, eles fizeram o teste rápido e deu negativo. Então, o ideal seria que realmente fizesse a coleta do SUAB da nasofaringe, tá, para fazer o teste, né, o PCR lá no LACEN. Tá? Pode ser que esse negativo aí seja um falso negativo. Tá? Então, o ideal realmente é a coleta do SUAB da nasofaringe para casos de óbitos, tá? Nasofaringe profundo, e você encaminhar esse material para o laboratório central. Tá? Sobre o preenchimento da DO, tudo certinho? Não esquecer, por favor, então, de colocar nas recomendações do Ministério da Saúde, tá? Suspeito de Covid-19, tá bom? Acho que é muito importante para as funerárias terem essa informação, para o município ter essa informação, para depois voltar à vigilância em cima, tá? Ontem à noite fizemos uma coleta com SUAB em Xambioá, tá? E encaminharam a matéria em casa. Muito bem. Esse não é um sinal que tem lá em Xambioá, o pessoal está vindo pegar aqui a amostra, pegando aqui o material para coletar. É isso aí, pessoal. Se tem suspeita de Covid-19, tá? Tem que coletar esse material, tá? O médico tem que colocar isso no prontuário do paciente, tá? E colocar também essa informação, suspeita de Covid-19, na declaração de óbito. Isso é muito importante. Bacana? Fechou? Pessoal, muito obrigado mesmo, tá? Aqui, olha, se vocês pegarem aqui no último slide, aqui, olha, esse é o telefone do SVO, tá? E aqui é o telefone nosso particular, estaremos à disposição, tudo 63, tá? É o WhatsApp também, podem ligar, podem mandar mensagem, estarei à disposição para qualquer dúvida sobre o preenchimento da DO, sobre o manuseio dos corpos, tá? Estamos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado mesmo, gente. Tudo de bom. Boa tarde. Só um momentinho, por favor. Olá. Nós queremos agradecer o Dr. Arthur, prontamente ele se dispôs a estar aqui conosco. Muito obrigada, Dr. Arthur, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Nós temos também algumas informações sobre as próximas webconferências, né? Nós vimos que essa questão do teste rápido e do SUAB ainda causam algumas dúvidas. Então, na próxima semana, nós não temos o dia marcado, mas na próxima semana nós estaremos aqui falando sobre essa questão dos testes rápidos e do SUAB, tá? Nós temos 2 já agendadas com data marcada. No dia 12 de maio, né, nós temos a Rede Cegonha vai estar aqui novamente, a responsável pela Rede Cegonha, a Raquel. Nós já tivemos uma vinda dela aqui na semana passada e naquela ocasião ela falou sobre a dificuldade que os municípios estão tendo para utilizar os recursos da Rede Cegonha. Então ela vai trazer essa apresentação aqui para os gestores e profissionais. E também nós iremos falar sobre o aleitamento materno durante a pandemia do Covid. Nós estamos recebendo inúmeras ligações e mensagens por WhatsApp com algumas dúvidas, então nós vamos trazer aqui
uma especialista em aleitamento materno do Hospital da Maternidade Dona Regina, no dia 12 de maio, à tarde, para esclarecimentos dessas dúvidas. No dia 13, nós voltamos também para falar sobre fluxo, protocolo de acesso e manejo clínico do Covid-19. O Dr. Wallace, aquele médico que já esteve aqui conosco e sempre traz muitos esclarecimentos para nós, a doutora Patrícia e o Dr. Flávio da regulação também virão, certo? Então, nós estamos planejando agora para fazer sempre à tarde. Nós vimos que no horário matutino nós tivemos transtornos para a participação de vocês, dos municípios, então foi solicitado que fizesse à tarde. Nós estamos seguindo o que vocês nos recomendaram. Nós vamos passar o endereço das salas agora, tá? Porque como a gente espera terminar uma para a gente passar o próximo endereço de sala. Então nós vamos de novo fazer aquele cardzinho com o tema, com o horário. Nós estamos disponibilizando esses cards. Tem alguém perguntando como faço para receber o link. Nos cards que nós fazemos sempre tem o link. Naquele card de divulgação, que nós estamos fazendo também por meio eletrônico, nos grupos de WhatsApp, né, e nos inúmeros grupos de CIR, de CIES, de coordenadores de atenção primária, aquele cartãozinho, tá, que vem as informações sobre a web. Alguém me perguntou sobre o card, né? Então é isso, tá? Essa de hoje, ela está sendo gravada. Tão logo o professor Leandro nos entregue a gravação, nós vamos disponibilizar para vocês. Lembrando que essas webconferências nós teremos certificações sobre elas, né? Certificados aqui do Telesaúde, mas eles estarão disponíveis no segundo semestre. Nesse período agora, também a instituição formadora aqui, né, ela está com servidores também em home office, com as recomendações, cumprindo todas as recomendações. Então, eles têm sido muito parceiros nossos de nos ofertar a sala, de estar aqui para nos dar esse apoio durante a webconferência. Mas a certificação nós vamos aguardar passar esse período da pandemia, certo? Então, estejam atentos, né? Nós vamos divulgar na segunda-feira já esses cards e as informações sobre as próximas. Lembrando e parabenizando a todas as mães, né? Um feliz Dia das Mães. Nós estamos vivendo um Dia das Mães atípico, né? Hoje eu mandei uma mensagem para minha mãe, que mora em Goiânia, e falei para ela que é a segunda vez nos meus 57 anos que eu passo um Dia das Mães longe dela. A primeira vez foi quando eu fiz o concurso para cirurgia de dentista no município de Palmas. Ele aconteceu às vésperas do Dia das Mães, no ano de 2000, e eu não pude estar com a minha mãe, então, no Dia das Mães. Nos outros anos, eu estive. E este ano, um vírus microscópico, né, está nos detendo diante de uma data tão grandiosa como é o Dia das Mães. E falei para ela também desse paradoxo que é a gente mostrar o amor e o cuidado com a distância, né? Porque nós não vamos estar juntos de quem nós amamos, especialmente das mães, para demonstrar o amor e o cuidado que nós temos com elas, tá? Então, eu desejo a todas as mães muitas felicidades, né? Apesar de tudo que nós estamos vivendo, mas que a gente agradeça muito a Deus, muito por tudo que nós estamos passando. Nós estamos vivos, nós somos profissionais de saúde, estamos ajudando muitas pessoas neste momento. Nosso trabalho está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E é isso que nos consola, e é isso que nos fortalece, que nos faz levantar todos os dias e ter vontade de combater e lutar cada vez mais. Muitíssimo obrigada a todos vocês, um grande abraço, um bom fim de semana e estamos sempre à disposição. Nós reafirmamos o nosso papel, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, de apoio e assessoramento técnico aos municípios em todas as situações que forem necessárias. Muitíssimo obrigada, um grande abraço, boa tarde.